Quando quiser, eu faço uma. Muito bem, então, muito boa tarde a todos. É um gosto estarmos de volta depois destas merecidas férias de agosto às nossas temáticas questions online. Decidimos fazer nesta semana uma sessão um pouco diferente, que tem a ver com um tema que de facto tem a ver com o que está a passar agora, que é recomeçar. Foi enviado para todos, oportunamente, um belíssimo texto que estávamos a comentar do padre, portanto, do José Tadeu Mendonça, que, como sabem, é uma figura iminente da nossa cultura e também do nosso pensamento, e que está neste momento no Vaticano, a exercer funções de alto nível. E, portanto, temos connosco hoje dois oradores de referência, mas antes disso eu ia dar nota, como é habitual, das duas próximas sessões. Portanto, nós na próxima segunda-feira, às 5 da tarde, a pedido do orador, vamos voltar a ter uma sessão com o Daniel Inarati, como sabem, um dos maiores pensadores da atualidade, escreve com regularidade no El País. Ele publicou este ano um livro muito interessante, que é A Teoria Crítica da Inteligência Artificial, e é à volta do livro dele que vamos ter uma conversa com ele. Eu acho que vai ser uma sessão muito interessante e quem puder estar, recomendo vivamente. Eu vou também partilhar depois um pequeno texto sobre o livro dele. Depois, no dia 15 de outubro, vamos ter uma sessão que eu acho que vai ser muito interessante face àquilo que aconteceu no verão, particularmente com os incêndios. A Helena Freitas, que é professora da Universidade de Coimbra, a Luísa Schmidt, que também é uma conhecida docente e investigadora, também vai estar connosco e, portanto, vão falar um bocado sobre aquilo que são as perspectivas que se colocam do ponto de vista do território e, basicamente, vamos tentar ter uma conversa sobre esta matéria. Mas voltando à ação de hoje, que é como estás aqui hoje, portanto, nós temos o grande prazer de ter aqui connosco dois ilustres membros do nosso grupo, pessoas que dispensam apresentação, começando pelas senhoras, já que ela também vai começar a sessão. A Helena Alves é conhecida de todos, portanto, é uma conhecida escritora, comentadora, analista, portanto, uma pessoa que, de facto, nos brinda sempre com reflexões de maior qualidade e que, obviamente, teremos também hoje, como não poderia deixar de ser. O António Machado Correia, que também é conhecido de todos, é o atual Country Manager em Portugal e também noutros países da Pricewaterhouse, é também um conhecido pensador e também articulista, e vai-nos ajudar nesta reflexão. Depois teremos uma open discussion de todos. Agradecia que, de facto, quem quisesse colocar questões ou comentários que o façam nos meios habituais, eu também tentarei dinamizar essa discussão. Passo então à Laurinda, agradecendo mais uma vez a disponibilidade de todos. Obrigada. Eu acho que estou sem som, não estou? Não, Estou não, sem som. Não, não, está estamos a ótimo. ouvir, estamos a ouvir. Ótimo, ótimo, perfeito. Então, quero agradecer também e eu gosto muito dos petit comitês, portanto, eu acho que estamos aqui num petit comitê que se calhar até ajuda a refletir um bocadinho sobre uma questão que nos toca a todos e gostava de começar por falar da alegria do recomeço. Eu acho que eu, neste verão, não sei como é que foi o vosso verão, mas neste verão perdi um grande amigo e não posso recomeçar com este amigo, não posso, este meu amigo, só a morte de facto é que impede os recomeços, porque enquanto há vida, há recomeço e nós passamos a vida de facto a recomeçar. E o que é interessante na vida é isto mesmo, são as segundas, terceiras, milésimas chances de recomeçar, de refazer e podermos errar e voltar a tentar, e isto poder ser feito a diário e em cada hora, e portanto gosto desta ideia e sobretudo gosto da ideia de que a alegria do recomeço tem a ver com não a alegria dos contentinhos, não a alegria sensível de eu estar alegre, contente e achar que está tudo bem, mas com o ânimo para o recomeço, ou seja, aquilo que nós sabemos é que o contrário da alegria não é a tristeza, o contrário da alegria é o desânimo, é a falta de ânimo. E quando nós percebemos que não há a alegria e a tristeza como opostos, é o ânimo que vem com a alegria e há o desânimo que nos para, que nos paralisa, que nos bloqueia e que de certa forma nos isola. Então é dessa alegria do recomeço que eu falo, ou seja, não é o estar contente por recomeçar, porque alguns de nós recomeçamos com verdadeira alegria sensível, digamos assim, mas outros de nós começamos até mais cansados do que acabámos, estávamos cansados antes das férias, ou as férias não correram bem, ou aconteceu alguma coisa, e portanto não falo falo de facto da alegria do ânimo para os recomeços. E também gostava de referir aqui um bocadinho que a alegria, esta alegria do recomeço, este ânimo, não extingue a tristeza, ou seja, não há aqui, então, ok, eu tenho que estar sempre alegre, tenho que estar sempre animado, não. A alegria, esta verdadeira alegria, integra a tristeza, integra as perdas
e superas. É a força que nos faz superar, é a força que nos faz continuar de coração a prumo e verticais. E, portanto, falo desta alegria, de recomeçar em cada dia, seja agora na rentrée, em cada dia, em cada hora, e nesta necessidade de cultivarmos este ânimo que nos faz seguir em frente e que nos faz integrar as tristezas, as perdas, as rupturas, mas também superá-las. E eu gostava também de dizer que a alegria, eu tomo a alegria sempre como um critério de discernimento, e explico porquê. Porque se há opções a tomar, se há estratégias novas, se há coisas difíceis para fazer, às vezes começamos a rentrée para despedir pessoas ou dispensar pessoas na equipa, ou perdemos alguém ou alguma circunstância ou algum negócio, não sei. E o critério de discernimento, para mim, vem com aquilo que me dá paz interior e essa tal alegria do ânimo. Portanto, quando falo de alegria, estou sempre a associá-la ao ânimo, essa capacidade, essa capacidade de superar, de resistir e de seguir em frente. E o critério de discernimento para mim é este, é aquilo que são as minhas opções, as prioridades, aquilo que de facto me obriga a recomeçar, traz-me essa paz, traz-me essa alegria, traz-me essa convicção, ou divide-me mais. E nós vivemos muito divididos, vivemos muito esticados, estamos sempre divididos, esticados, e então agora setembro, não sei como é que foi com cada um de vocês, mas chegou o dia 1 de setembro e foi uma avalanche de coisas. Eu acho que isto acontece na vida de todos nós e, portanto, esse critério de discernimento é aquilo que me desgasta, aquilo que me desgosta, mas também aquilo que pode ser um stress construtivo, pode ser um acelerador, pode ser qualquer coisa que é mais imperativo e que eu tenho que levar para a frente e que tenho que recomeçar, quer queira, quer não, mas sempre com este critério. Isto está a desanimar-me, porque se isto me desanimar, então se calhar eu tenho que olhar para a forma como eu quero recomeçar. E esse recomeço, se calhar, vai ter que ter alguns critérios também e algumas prioridades. E eu gostava também, para além do ânimo, da alegria e dos critérios de discernimento, gostava também de falar um bocadinho do que são os killers, o que são os matadores dos recomeços. E os matadores dos recomeços têm muito a ver com a gestão de expectativas. E muitas vezes nós, às vezes, fazemos o grande recomeço do ano letivo, outros de nós fazemos o grande recomeço no início de cada ano, na passagem do ano, mas depois a expectativa é que temos aqui imensos propósitos e que falhamos um e falhamos todos, e sabemos isto, é o verdadeiro castelo de cartas, e portanto acho que nos recomeços temos de ter uma atenção enorme, enorme às nossas expectativa em relação a nós próprios, que é aquilo que podemos mudar, orientar, minimamente controlar, mas expectativas também em relação àquilo que está à nossa volta, e terem atenção e também ajudar a gerir as expectativas dos que esperam de nós alguma coisa. E muitas vezes esperam de nós demasiado, ou esperam de nós coisas que não conseguimos dar, e às vezes é importante perceber e ajudar os outros a perceber também, ok, esperas isto de mim, com que recursos, com que tempo, e vamos envolver as pessoas nessa gestão de expectativas. Outro killer, outra circunstância matadora também dos recomeços, e que muitas vezes interfere muito e que faz um mau recomeço, uma falsa partida, e que dá uma certa frustração e gera sempre erosão, tem a ver com a gestão do tempo e a gestão das prioridades. Portanto, eu começo pela gestão de expectativas, porque é aquilo que eu acho que temos que calibrar e afinar, mas depois a gestão do tempo e a gestão das prioridades é absolutamente imperativa, porque senão não há recomeço, senão o que há é mais do mesmo, e uma pessoa já está na roda e já está outra vez engolido e num stress enorme, e portanto acho que aqui nós teríamos que, se calhar, o nosso grande recomeço tem a ver com ver onde é que está este lean thinking, onde é que está a gordura do tempo, onde é que eu me desperdiço, onde é que eu desperdiço tempo e a que é que eu dou prioridade. E não sei como é que é convosco, mas não é fácil. Todos os dias uma pessoa a ferir isto é difícil, e é muito fácil uma pessoa perder-se nesta gestão do tempo, eu falo por mim, e é muito fácil também uma pessoa alterar as prioridades, às vezes até numa lógica de bem, e parece que estamos no bem maior e se calhar não estamos, e portanto há aqui uns limites que uma pessoa tem que pôr. Depois, acho que outro matador para os recomeços, para mim, tem a ver, e eu falava disto com o António e com o Jaime,
quando preparávamos esta conversa, falámos na segunda-feira, tem a ver com a comparação. E é terrível, porque humanamente nós temos uma inclinação total para comparar, para nos compararmos a outros, para compararmos filhos, irmãos, pais, amigos, circunstâncias e pior ainda, deixarmos ser comparados. E a comparação é muito perversa porque atrasa muito a vida, atrapalha-nos muito, 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 seja nos recomeços, ou seja nas sequências daquilo que vamos recomeçar ou fazer de novo. E essa comparação é fatal porque, de facto, a única comparação possível e que pode levar longe é a comparação de mim comigo próprio. Ou seja, como é que eu estou, como é que eu estava, como é que eu quero estar. Se eu me comparar com a minha melhor amiga ou a pessoa de quem eu tenho quem eu tenho um fascínio ou até uma certa inveja porque acho que já chegou onde eu gostaria de ter chegado, essa comparação é fatal. E quem aqui é pai ou mãe, ou quem aqui está ligado ou é professor, ou está ligado a jovens ou crianças em desenvolvimento e em crescimento, sabe que a comparação é sempre perversa. E aqui entre nós, se pudermos comparar só peças, objetos, mesas com mesas, projetos, eventualmente com algum projeto, mas mesmo projetos não é bom comparar. E, portanto, se pudermos sair desta teia da comparação, evitar e também não nos deixarmos, não deixar que nos comparem, eu acho que é um passo importante para nós, é uma tomada de consciência. Agora, a comparação não tem nada a ver com a referência, ou seja, todos nós precisamos de referências e precisamos de funcionar com referências e, portanto, as referências temos que as ter, ainda bem que as temos, porque isso também nos ajuda a afinar os nossos critérios e a nossa progressão, a nossa evolução, mas não por comparação. Eu costumo dizer aos meus alunos na Nova, se por acaso pudesse proibir alguma coisa no mundo, proibia a comparação, ou então punha multas pesadíssimas, não sei quem é que iria avaliar, quem é que iria passar multas, mas de facto é muito difícil. E posso-vos contar uma história, é um aluno meu que tinha sempre muito em baixo, tinha umas notas ótimas, mas sempre em baixo, e eu um dia conversámos e ele disse, professora, sabe o que é? É que eu chego a casa, mesmo que eu leve a melhor nota, o meu pai diz-me sempre, muito bem, então vamos ver que nota é que o seu irmão teve nesta matéria há 2 anos. O irmão tinha mais 2 ou 3 anos. E a nota nunca era em absoluto. Para já há muitos alunos que se queixam de que os pais olham para eles e veem uma nota, não veem um filho, não veem as circunstâncias. Mas esta comparação de qual é a nota que o seu irmão teve, porque por acaso até tinha um curso mais ou menos compatível, é brutal, é brutal. E, portanto, se esta história puder ficar connosco e nós evitarmos a comparação, acho que é menos um tropeço nos nossos recomeços. Depois, há outros matadores, há outros killers, e há um killer que é o pensar demais, o remoer, quando nós estamos muito cismáticos porque alguma coisa aconteceu e nós só não consegue sair disso também. E há esta frase lendária que é o passado não dá futuro. Eu não adoro estas frases muito feitas, mas na verdade o passado não dá futuro, e uma pessoa remoer demais e pensar demais em alguma coisa que me prende, e não pensar demais ou pensar muito em alguma coisa em que eu consigo encontrar uma saída. Muitas vezes o pensar demais leva-nos a uma roda de hámster, digamos assim, e portanto esse pensar demais, esse ficar demasiado cismático, esse remoer, muitas vezes dá muito ressentimento, e isso também também é muito, muito, muito matador. Pois, aquilo que eu acho que hoje em dia, e já me diga no tempo que eu estou... Não, tudo bem, estamos bem, esteja à Então, vontade. aquilo que eu sinto que hoje em dia nos ajuda muitíssimo, muitíssimo nos recomeços de cada dia, das fases, dos períodos, independentemente da fase do ciclo que estamos a viver ou dos problemas que estamos a atravessar, aquilo que eu sinto que é uma grande porta de saída tem a ver com o relacionamento com os outros, ou seja, cuidar das relações sociais, cuidar das relações de amizade, das relações de familiaridade, de vizinhança, e quando cuidamos dessas relações, nós temos que sair de nós, porque temos que aceitar a diferença, temos que aceitar a imperfeição. Quando aceitamos a imperfeição do outro, também percebemos na imperfeição do outro muita da nossa imperfeição. E isto aqui, não há nada melhor do que estar na estrada a guiar e ver a loucura em que nós ficamos quando alguém faz uma asneira e nós, a chamada road rage, mas depois nós vemos muitas vezes a fazer a mesma asneira de forma involuntária à frente, noutro sítio, e portanto
às vezes tínhamos que ter, de facto, mais compaixão, mais bondade com os outros, mas também connosco próprios e cuidar destas relações. Eu, hoje em dia, estou muito, muito centrada, além das matérias e das áreas que me foram acompanhando e em que eu fui trabalhando ao longo da vida, agora também estou muito focada na idade maior, não só por causa do podcast, mas também porque, de facto, tenho 63 anos, vou fazer 64 agora em dezembro e, portanto, estou também eu já nesta idade maior e interessa-me também a questão dos mercados, a questão da consciência cívica, da consciência individual, coletiva, das políticas públicas, tudo isso. E é uma frase que, para mim, é uma frase completamente resgatadora, que diz, uma frase de um grande sábio, o Padre Vasco Pinto Magalhães, um jesuíta que eu admiro e com quem tenho o privilégio de ter uma relação muito próxima, e ele diz sempre: nós somos quem seremos. E isto vem outra vez com isto: nós não somos o que fomos, também somos o que fomos, mas somos quem seremos, quem ainda podemos ser. E isto um alcance, dá-nos uma abertura, dá-nos uma possibilidade de cuidar melhor das relações, porque era daqui que eu vinha agora, cuidar melhor das relações, cuidar melhor da relação comigo próprio, ou seja, menos severos. Nós somos muito severos connosco próprios, parece que temos um juiz severo, aqui engolimos um juiz severo, sempre achar que não fizemos o que devíamos e devíamos fazer mais, mas ao cuidarmos melhor de nós próprios, ao termos mais bondade com o outro, connosco e com os outros, também conseguimos, se calhar, gerar mais comunidade. E o segredo da vida longa, que temos agora, todos nós temos esta perspectiva de ter uma vida mais longa, a longevidade aumentou, em média, 14 anos, mas para muitos de nós vai ser, se calhar, mais 20 ou mais até do que, ou 25 ou até 30 do que estávamos à espera. A minha mãe achou que não passava dos 60, com o cúmulo de doenças que tem, mora comigo, tem 90 anos e, portanto, só aqui, neste exemplo, na geração dela, já estão muitos anos a mais, felizmente. Mas gerar comunidade, cuidar das relações sociais, mas também nós gerarmos comunidade, ou seja, começarmos também a agregar pessoas, conhecidos, amigos. Eu criei uma coisa agora que se chama Amigos Geniais, e os Amigos Geniais são um encontro mensal, intergeracional, onde há pessoas dos 20 anos aos 80 ou 90, e há sempre uma pessoa para conhecer. É uma coisa completamente pro bono, ninguém paga, ninguém cobra, é um encontro de amigos. Por enquanto ainda estamos a fazer isto de uma forma privada, a testar isto desde janeiro, em setembro vamos fazer agora no dia 20, mas já se gerou outra comunidade, ou seja, mesmo as pessoas que estão mais sós ou mais isoladas ou achar que estão um bocadinho menos na crista da onda, pelo menos uma vez por mês vão conhecer outras pessoas e vão ter uma conversa interessante e tudo isso. E, portanto, eu acho que cuidar das relações sociais, gerar comunidade, é estratégico e é imperativo. E depois, queria só aqui terminar, acho que não vale a pena eu só estar aqui a insistir muito, que temos que nos perdoar a nós próprios e também perdoar os outros no sentido da compaixão. Mas de facto temos que ser mais resgatadores, não tão castigadores, somos muito julgamentosos e isso atrapalha-nos muito a nossa vida e sobretudo, eu acho que o António vai falar sobre isso, sobretudo também impede em nós tudo aquilo que é a possibilidade de ser um tecido novo, no recomeço, e de tecê-lo a partir da esperança, a partir desse ânimo, mas também da esperança de que podemos fazer melhor. E pronto, e gostava só de dizer que nós que aqui estamos, acho que devíamos todos apostar em ter um board of advisors, mas pessoal. Eu não sei se vocês têm o vosso, eu acho que todos nós temos o nosso board, mesmo que não consideremos que o temos, mas temos sempre aquelas pessoas para ter umas conversas mais importantes, seja do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, familiar, e acho que é importante cultivar essas conversas, é importante eu sei quem é o meu board, digamos assim, não foram contratados, não assinamos nada, mas eu se tiver um problema Y, vou falar com esta pessoa, se tiver um problema X, se tiver uma dúvida, uma inquietação, e sei que estas pessoas são pessoas, e quando falo do board, também penso muito nas pessoas que sabem qual é o valor de cada um de nós e esse valor não flutua. Sabem o nosso potencial, às vezes nós não nos correu bem a vida, não fizemos alguma coisa que gostávamos de ter feito melhor, mas essas pessoas trocam ideias, batem bolas connosco, orientam, não são pessoas para ir procurar um emprego, nem procurar outras oportunidades, são pessoas com quem uma só olhos nos olhos, fala, expõe a sua verdade, em quem podemos confiar e que nos levam mais longe. E eu aconselho vivamente a pensarem qual é o vosso board e a terem mais conversas com estas pessoas, a perderem tempo no sentido de ganharem muito com as conversas que temos com estas pessoas, porque
é com estas pessoas e com estas conversas que nós nos comprometemos mais com a vida, connosco, com os nossos objetivos, com o propósito, e eu acho que se fizermos isto, qualquer recomeço nos poderá sair um bocadinho melhor, ou pelo menos de uma forma mais consciente. E Muito peço bem, desculpa Lorena, se me como alonguei. sempre. Não, tem muito bem, como sempre, muito fantástico, e acho que todos nós apreciamos o sentido de comunicação. Eu passo então de imediato ao António. António, Obrigada. e muito obrigado, António, também pela disponibilidade. Obrigada. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. É sempre um gosto quando tenho a disponibilidade para poder participar nestas iniciativas do Jaime. E portanto, sempre que me sugere alguma data, eu tenho sempre, podendo estar, tenho sempre um gosto muito grande em estar, porque acho que é através do diálogo, que ainda agora a Laura ainda falava precisamente, é com os outros que nós aprendemos e é com eles que nós crescemos. Se não fosse os outros, nós não sabíamos andar, nem escrever, nem falar, e portanto há de haver sempre alguém que nos vai ajudando a crescer naquilo que é a nossa forma de estar. Por outro lado, o tema é interessante, é um tema diferente, e portanto também é a forma dos amigos que nos estão a escutar, enfim, perceberem que os auditores também sabem falar de outros temas que não apenas aquilo que é o nosso core de atividade. E penso que era Keynes que dizia que o economista que só percebe de economia é um pobre economista, e portanto eu acho que nós também temos que nos ligar a outros temas e perceber e ouvir e aprender um bocadinho com eles. O tema de recomeçar, portanto, recomeçar é sempre há um capítulo novo que nós abrimos na nossa vida, e portanto eu vou dar algumas ideias do que é para mim esta questão do recomeçar, como é que eu vejo isto na minha vida pessoal e profissional, e como é que ela pode contribuir para aquilo que me parece ser a relevância deste momento que estamos aqui todos a falar uns com os outros. Eu gosto muito de uma expressão, não sei quem é o autor, que diz que o conforto mata a ambição, porque todos nós temos na nossa forma de estar na vida, com os nossos princípios, com a nossa educação, com a nossa forma de ser, temos um determinado tipo de conforto que sentimos. Uns para ter conforto precisam de algo mais, outros para ter conforto precisam de algo menos, mas todos nós temos a nossa forma de estar na vida e estatisticamente há muito estudo sobre, por exemplo, no emprego, que 2/3 não tem o emprego que gosta, 3/4 não se sente motivado no emprego que tem, e portanto só 10% é das pessoas que exprimem que a formação que lhes é dada de facto ajudou em algo a melhorar a sua vida, profissional ou pessoal, e então se for nestas áreas das chamadas soft skills ainda menos, ou seja, a dificuldade que está em poder promover aquilo que é o caráter, a comunicação, o relacionamento, são temas que ainda tendem a ter maior dificuldade, e podemos ir por aí adiante, aliás, aos temas da própria cidadania, que andaram ainda há pouco recentemente em discussão pública, porque a questão não está naquilo que se ensina, mas em quem ensina. Ou seja, que tipo de princípios é quem está a dizer o que pensa sobre um determinado tipo de formas de estar na vida, como é que depende muito daquilo que é a nossa forma de estar e aquilo que nós somos no nosso íntimo. E portanto recomeçar implica sempre, a meu ver, entrar num novo capítulo, em algo que nos leva a pensar diferente, a ter esperança, porque a pior coisa que pode acontecer ao ser humano, a forma como eu vejo, é não ter esperança, é olhar para o futuro e não ter alternativas. Isso tira-nos seguramente liberdade, tira-nos vontade de fazer tudo e estar no auge daquilo que é a nossa satisfação pessoal, porque sejam elas no emprego, seja na vida social, seja na saúde, ou seja, olhar para o futuro
e não ter essas alternativas tira-nos essa esperança. Mas para chegar a essa esperança, como dizia há bocadinho, isso também parte de uma força interior grande, ou seja, chamada felicidade endalmónica, que Aristóteles punha como uma felicidade interior que todos nós, que é aquela que conta, é aquela que nos torna mais resilientes, e para ter esperança e para entrar num capítulo novo nós temos que ter resiliência, temos que acreditar e ter a coragem de abraçar novos desafios, abraçar as dificuldades que a vida hoje tem, abraçar as adversidades. Eu digo muitas vezes aos mais de 3 mil colaboradores que a firma tem em Portugal, que apesar de termos imensos riscos hoje na nossa vida, quando olhamos para a frente, as incertezas, sejam elas geopolíticas, sejam de emprego, seja até de saúde, porque apesar da vida hoje ser mais longa, e portanto a longevidade ser um tema que se fala muito, na realidade ela é mais longa, mas com muitos mais pequenas doenças ao longo da vida, e portanto eu penso que isto tem razões de ser, porque também estamos expostos a outras matérias, expostos às alterações climáticas, e isso também nos leva a ter aqui esta necessidade de nós abraçar de alguma forma aquilo que são as adversidades, e se estas adversidades causam riscos de diversa ordem na nossa vida, mais no emprego, mais na saúde, mais em termos pessoais, na família, a adolescência, que é hoje uma responsabilidade e uma dificuldade de gestão destes jovens de 14, 15, 16 anos, por aquilo que são as questões relacionadas com a internet e as redes sociais, e portanto hoje é um mundo que tem estas adversidades, tem estes riscos, mas a nossa vida não tem que ser um risco, ou seja, nós, enquanto seres humanos, não temos que ver a vida como um risco, temos que ver riscos, temos que olhar para eles, temos que os perceber, temos que os tentar compreender o melhor possível, e aqui a compreensão e o discernimento, a Laurinda falava também sobre isto, é algo que é diferente de pessoa para pessoa. Na história da vida humana não há seres humanos que sejam iguais, todos nós temos as nossas formas de estar, a nossa educação, os nossos princípios, a nossa forma de estar na vida, e a nossa forma de ter esta capacidade interior de querer ter a coragem, ter a esperança de abraçar novos ciclos de vida. O conformismo não é algo de bom, o conformismo naquilo, porque não há ninguém que não tenha problemas, não há ninguém que não tenha essas adversidades ao longo da vida, todos nós as temos, e este ato de recomeçar tem que ser visto sempre como uma oportunidade de crescimento e renovação pessoal que cada um de nós tem. O Tolentino tem várias expressões sobre isso, e como dizia o Jaime no início da sessão, ler aquele texto é quase uma sessão, porque ele diz que sempre que recomeçamos a vida toca-nos com maior intensidade e mobiliza em nós uma força súbita, e um impulso e um ardor cuja evidência nós não vemos, mas que é no fundo o mundo a apelar-nos a esta capacidade de nós poder ter a coragem e a resiliência. E os portugueses nisto são um povo que está habituado a mudanças e a adaptar-se bem, e isso leva-nos a acreditar que somos um povo também resiliente, e portanto nós que várias vezes tivemos que emigrar e começar novas vidas noutros países, com novos amigos, com novas pessoas, com uma nova cultura, um novo enquadramento, um novo contexto. Vivemos todos durante o período da Troika e também tivemos que nos adaptar e ter a capacidade de olhar para o futuro com esta esperança e ter a coragem de abraçar mais uma vez novos ciclos, novas formas de estar. Acho que somos um povo que nesse aspecto se adapta bem, eu acho que isto é dito, já muitas vezes foi dito, e com vontade de explorar esses ciclos novos, esses ciclos que a vida nos vai manifestando. Eu, quando olho para esta, para se nós quisermos fazer
ou seja, refletirmos e dizermos eu preciso ou não de recomeçar em algo. Isto tem uma vertente espontânea, ou seja, todos nós vamos recomeçando todos os dias, todas as férias que temos e depois voltamos ao trabalho, todas os recomeços que vamos tendo nos empregos, nas vidas, um neto que surge, ou vamos tendo sempre recomeços em vários ciclos da nossa vida, em vários parâmetros da nossa vida, mas nós também podemos fazer uma reflexão sobre em que é que nós precisamos de recomeçar, ou seja, o que é aquilo que eu olho para a minha vida, qual é a reflexão que eu posso fazer, que tipo de interiorização é que eu posso fazer na minha vida e de repensar se eu posso ou não devo recomeçar em alguma área. Isto parte de algum tipo de autoavaliação que a gente faça, ou seja, é preciso percebermos se há algo na minha vida que me leva a querer recomeçar, a querer enfrentar um novo ciclo, com coragem, determinação, esperança, sem dúvida, que senão eu fico parado, senão o melhor é ficar no conformismo e naquilo que é o conforto que eu tenho hoje, mal ou bem ou mal eu fico onde estou, mas essa autoavaliação é algo, eu digo muitas vezes aos colegas que nós devíamos interrogar várias vezes ao dia se aquilo que fazemos é bem feito, se aquilo que fazemos é correto, se aquilo que fazemos é o adequado na nossa vida pessoal, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos maridos ou mulheres, ou com os nossos colegas de trabalho, se o que fazemos é correto, se o nosso tone at the top, que é algo que se fala muito nas lideranças, é o tone adequado, é o tone que de facto vive bem com os erros dos outros, convive bem ou mal com a diversidade humana e intelectual que nós temos. Ninguém nasce a odiar ninguém, mas a vida vai nos transformando e vai nos levando muitas vezes por caminhos que tornam mais difícil aquilo que é a resposta que nós damos à vida que temos. E neste recomeço, eu acho que qualquer que seja o ciclo, ou qualquer que seja esta autoavaliação que nós possamos fazer de nós próprios e do que é a nossa vida e o que é que nós acharíamos mais interessante que pudéssemos fazer algo diferente e começar um novo ciclo, é bom que a gente tenha objetivos que nós achamos que são mais ou menos claros, se é que é possível, mas eu digo às vezes aos colegas que devíamos também na nossa vida pessoal ter um plano de vida, não ser só nós a propor na profissão que tenho planos de negócios às empresas, olhar para eles, perceber como é que eles estão, mas o que é que nós queremos ser na vida, o que é que nós gostaríamos de ter daqui a 5 ou daqui a 10 anos. Como é que nós nos gostamos de ver passados os anos em que nós projetarmos este plano de vida e quais são as barreiras para lá chegar? Ou seja, não escolher muitas, mais do que 2 ou 3 barreiras já não são objetivas e já não conseguiremos responder nem trabalhar nelas, mas fazê-lo e pensar neste plano que nós temos de recomeços, sejam eles em que versão for. Acho fundamental aquilo que a Laurinda dizia há bocadinho, que é o apoio que nós temos, ou seja, todos nós, como dizia no início, crescemos e aprendemos com os amigos e com as relações. Aliás, Harvard é talvez a única universidade que eu conheço que tem um estudo sobre a felicidade há quase 100 anos e onde estudaram uma quantidade significativa de pessoas, porque é que eles eram felizes, as várias diversidades humanas que temos e de facto as relações humanas são as que estão no principal razão da felicidade que nós vamos atingindo na nossa vida, ou seja, ter amigos, ter mentores, ter pessoas em quem nós confiamos, com quem podemos partilhar as nossas preocupações e partilhar até recomeços, porque não, nas várias facetas da vida, escolhendo aqueles que nos parecem ser os mais adequados para poder falar sobre o tema. São recomeços profissionais, são recomeços mais pessoais, são recomeços mais de outras formas de vida que eu possa ter e que possa pretender para poder sair de alguma área ou de alguma zona de que eu tenho, que acho, que entendo que preciso de fazer esse recomeço, acho fundamental. Também acho que é preciso que nós façamos um esforço de alguma forma de uma educação ou de formação quase contínua naquilo que é a nossa vida. Formação, não me refiro à técnica, mas formação naquilo que é a nossa vertente mais humana. Ou seja, nós conhecermos melhor a nós próprios ao longo da vida, de forma a interiorizar aquilo que era o que eu dizia há bocadinho, aquilo que nos faz sentir bem dentro e não aquilo que nos faz sentir bem através daquilo que vem de fora.
porque essa felicidade que Aristóteles, voltando a Aristóteles, chamou eudaimónica, de facto não é momentânea e é passageira. Se recebemos um carro novo e se isso nos cria alguma alegria, ela a seguir diminui. Se recebemos um melhor salário, ele depois também diminui no momento seguinte. E, portanto, esta felicidade não eudaimónica, mas hedónica, não nos ajudará neste recomeço, porque a possibilidade nos recomeços também termos desilusões, de termos algumas frustrações também é grande, e nós estaremos mais capacitados para resistir àquilo que é abraçar estes novos desafios, entrar numa zona que não é aquela de conforto imediato, também nos trará alguns desafios adicionais, e por último aceitar a mudança, ou seja, se eu tivesse que definir um quadro de 4 ou 5 ideias sobre o recomeçar, a autoavaliação, os objetivos, o plano, o apoio dos amigos, familiares, este apoio social, a educação que nós precisamos de ir tendo, e também aceitar a mudança, ou seja, nós se recomeçamos é porque queremos mudar algo na nossa vida e não nos podemos sentir mal por não ter e depois também por ter, porque nunca isto vai ser a 100%, qualquer mudança que a gente faça na vida, de emprego, de profissão, de forma de estar, nunca nada é a 100%, ou seja, nós vamos tendo incrementos da melhoria daquilo que é a nossa forma de estar na vida, aquilo que é a nossa forma de melhorar algum ciclo que a gente precisa de recomeçar nele próprio, mas não podemos esperar, mesmo quando mudamos de emprego, que tudo vai ser muito melhor. Acho que temos que acreditar que há de ser maioritariamente melhor, mas também admitir que na vida temos que valorizar o que temos e não aquilo que não temos. E haverá sempre áreas que nós não temos e, portanto, temos que fazer bem essa autoavaliação. Se essas que nós não temos, queremos entrar num novo ciclo, mas depois não ficar desiludido porque na que passamos a ter, ela não é 100% aquilo que nós estávamos à espera, porque dificilmente será, e portanto este explorar da intimidade, nas palavras também de Rousseau, é algo que eu acho relevante, ou seja, nós conhecermos a nós próprios e ganhar este conforto interior que não liga a tralhas, mas que liga àquilo que verdadeiramente interessa e é relevante. Portanto, para fechar, recomeçar é sempre um ato de coragem no futuro, um ato de coragem e abraçar algo novo e que existe uma grande adaptação e renovação daquilo que é a nossa forma de estar e dos desafios que nós vamos tendo na vida. Terminava já agora também com Tolentino, eu não sei se isto está no texto do Jaime, ou se foi na algo que eu vi, mas ele dizia que recomeçar é também uma forma de reencontro connosco próprios, onde se renova o sentido da existência através do perdão, da fé e do gesto simples de dar origem a uma nova história. Portanto, eu com isto terminava, eu acho que já me estendi para além dos 15 minutos, Jaime, mas é isto que eu queria dizer. Estamos agora à fase que é também muito interessante, juntar grupos de 3, 4 questões, comentários. Por isso, quem quiser colocar uma questão de comentário, é livre de fazer, basta basicamente mostrar essa possibilidade levantando a mão. Eu pedia, portanto, temos aqui o Dr. José Roquete, que é um já habitué nestas sessões e é uma pessoa que nós muito pesamos pela sua experiência e visão. Dr. José Roquete, quer fazer um pequeno comentário ou alguma questão aos nossos oradores e depois passaríamos a outras pessoas? Muito bem. Eu gostei muito do que ouvi, é uma abordagem que é, digamos, muito frequente na vida, acontece com mais frequência do que nós podemos pensar. E, portanto, acompanho aquilo que foram os temas abordados e que têm sempre uma componente, digamos, de cada um de nós, individualizada. Mas penso, nestas circunstâncias, introduzir aqui uma outra perspectiva. O mundo em que nós hoje vivemos é um mundo com uma tendência claríssima para a exclusividade. Isto é um mundo que funciona com base num tipo de egocentrismo que gera a discriminação e, portanto, e as pessoas a quem acontecem alguns problemas nas suas vidas, seja em termos pessoais, porque trabalham para outros que entretanto não tiveram sucesso, empresas que podem estar insolventes,
o tipo de sociedade que temos, não só dentro de fronteiras, mas também fora, é relativamente muito dura para essas circunstâncias e isso é uma questão que eh, é uma realidade com que estamos a viver e a conviver, mas que não deixa de ser uma componente muito pesada. O contraponto disto seria se houvesse mais inclusão, porque quando a exclusividade gera a discriminação a níveis absolutamente dramáticos, como seja, se quisermos ter uma perspectiva macroeconómica, a má distribuição das riquezas e daquilo que é acumulado, cada vez há mais concentração em menos gente, por esse lado. Se a sociedade fosse um bocadinho mais ou substancialmente mais inclusiva, as sociedades inclusivas têm um espírito de partilha, ou deviam ter espírito de partilha. E são estas, digamos, esta introdução nesta perspectiva que eu, enfim, também gostaria de deixar aqui. Muito bem, doutor Roquete, como sempre, muito claro e sucinto, que é importante nestas coisas. O Carlos Vitor também quer fazer uma nota de intervenção, força. Obrigado. Eu começo por cumprimentar os nossos oradores, a Laurinda Alves e o António Correia. Gostei muito de tudo aquilo que eu vi. Obviamente, um cumprimento também especial ao Jaime Quezado, porque ele é que é o responsável por estarmos aqui hoje e, portanto, também não. Enfim, as primeiras felicitações até deveriam ir para si. Eu vou fazer só aqui um pequeno comentário e deixar à Laurinda Alves depois algum espaço, se quiser também dizer alguma coisa sobre isto, que é o seguinte: eu gostei muito quando referiu aquela frase, nós somos quem seremos. Curiosamente, eu creio que nós não nos conhecemos pessoalmente, Laurinda, mas a minha área é marketing e eu digo muito aos meus alunos que ninguém contrata ninguém por aquilo que foi, mas por aquilo que vai ser. O que foi, enfim, é um bocadinho quase a garantia, é uma garantia. Eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Pá, mas a mim não me interessa aquilo que fez, interessa-me é aquilo que vai fazer. E às vezes o citar uma experiência e ter um currículo muito recheado é apenas para dizer, olha, eu devo estar no bom caminho, portanto, se você me contratar, pode crer que também vou aportar valor. Pronto, no fundo pegamos na questão de pontos diferentes, mas chegamos, partimos de sítios diferentes, mas chegamos ao mesmo ponto. Laurinda Alves, depois quiser fazer algum comentário sobre isto, nomeadamente desta parte um bocadinho Vamos tentar. mais de marketing pessoal, eu agradeço. Sim, senhor. Manuela Carlos, quer fazer algum comentário também? Está aqui connosco hoje e é uma pessoa também muito experiente na área do ensino e também das relações e das comunidades. Não sei se está a ouvir, Manuela Carlos. Não está a ouvir, Manuela Carlos? Muito bem. Pronto. Nuno Santos também está aqui hoje connosco, eu também gosto normalmente de fazer uns comentários. Nuno, queres fazer algum comentário, alguma questão? Obrigado, Carlos, e boa tarde a todos. Não tenho sido frequente neste espaço, e a agenda não torna isto fácil, e vou falar sobre isso da agenda. Hoje empenho-me um bocadinho mais, sou sensível ao tema, sou sensível aos oradores, aprendo, sou um leitor regular das coisas que a Laurinda ao longo dos anos vai escrevendo em vários sítios, aprendo muito e teve o privilégio recente de ganhar algum espaço de proximidade e sigo com atenção o contributo cívico do António e o seu desempenho profissional ao serviço de uma marca de grande prestígio para Portugal e para o mundo. E não é fácil acrescentar, eu deixava duas notas para eventuais comentários seguintes. O recomeçar convinha que não fosse só depois das férias. Portanto, eu tenho uma função europeia e reflito imenso sobre este paradoxo muito desapontante para Portugal, que é esta circunstância de ser um país com muitas horas de trabalho e com uma tão grande dificuldade em traduzir essas mais horas de trabalho em mais riqueza. E, portanto, na função que tenho, onde todos os dias
interajo com pessoas de outros países e alguns dos principais países da Europa, realmente é mesmo verdade. Eles trabalham em geral menos e produzem em geral mais. E acho que não é irrelevante a dimensão da pausa. O que eu tenho procurado fazer nos últimos anos é realmente levar a sério o princípio da reflexão sobre o que faço com o tempo. E, portanto, procuro às sextas-feiras, vejo muitos países prósperos já a levarem a sério o princípio dos 4 dias da semana, do ponto de vista do esforço, da carga, e tirarem a sexta-feira para uma transição. De manhã ainda com trabalho e à tarde pausa, escrever, vejo valor ainda ali a escrever, e o António, escrever, pôr num papel, refletir. Portanto, a prática do recomeço em períodos mais curtos pode ajudar. O outro tema que destacaria é um tema difícil, é mesmo que a Laura evidenciou e que o António vive certamente no paradoxo e a maioria, ou se calhar a totalidade de todos nós, que é fugir da questão da comparação com os outros. Em ambiente, muitas das pessoas aqui trabalham em organizações privadas e, portanto, o modelo de economia de mercado não facilita. Eu fui treinado nesses paradigmas e revejo-me neles. Portanto, tendemos a comparar, não é? Tendemos a comparar. E, portanto, fugir da circunstância da comparação com tudo o que isso tem, especialmente no momento em que precisamos de colaborar, precisamos de ouvir. É muito, muito, muito difícil. eh, E, portanto, quando se faz essa proposta, e a Laura ainda agora ensina numa escola de gestão que tem uma marca americana forte, não é? As escolas da Ivy League promovem os rankings, as avaliações relativas, as pessoas são sempre umas em relação às outras. É um tema muito, muito difícil, não é bem do recomeçar, mas também deixo aqui esse apontamento. E obrigado a todos. E obrigado, Jaime. Com gosto. E temos aqui, para terminar este primeiro round, o Mário Jorge Machado, para quem não sabe, é o presidente da Associação dos Têxteis e, portanto, está ligado a um setor que também ele próprio passa por muitos recomeços, não é, Mário? Faz favor. Sim. Desde já, cumprimentar todos os presentes e a iniciativa e o tema. A minha intervenção é relativamente simples e curta e tem a ver com aquilo que foi referido aqui, assim, dentro das organizações, as pessoas que estão motivadas e as pessoas que estão a trabalhar e estão ligadas aquilo que se empenham dentro da organização. E esta é uma das grandes dificuldades, este recomeçar, e eu gostava de introduzir aqui o tema do propósito, a questão de haver um propósito nos nossos recomeços, porque recomeçar sem um propósito é uma situação que não é fácil. Portanto, aqui, e este era o tema que eu queria trazer para a discussão. Muito obrigado. É fantástico. Se calhar passamos agora à Laulinda e ao António e depois retomamos para uma segunda round, tá? Para criarmos aqui alguma dinâmica. Laulinda, começamos consigo, está bem? E depois... Muito bem, obrigada. Queria dizer ao Dr. José Roquete que, de facto, uma sociedade mais inclusiva é imperativa, devia ser um non-issue, tínhamos que ser todos e tem que ser também um esforço individual, não pode ser só à espera das políticas ou da gestão dos outros, temos que ser nós a fazer isso e nós durante o Covid tivemos imagens absolutamente extraordinárias que nunca mais vão sair da nossa memória e as mesas que os vizinhos na Itália, onde nós vimos aqueles longos desfiles de caixões, mas depois também víamos mesas postas de varanda para varanda e víamos uma partilha que esperávamos que tivesse ficado num mundo mais inclusivo e depois, logo a seguir ao Covid, o mundo parece que está ainda mais competitivo e mais ameaçador. Portanto, acho que este ponto que o José Roquete introduziu é absolutamente imperativo e extraordinário e, de facto, todos nunca seremos demais para pôr em prática. O Carlos Brito, eu gosto imenso também desta convergência de ideias e, de facto, começamos ou partimos de pontos diferentes, mas para chegar a esta questão do somos quem somos e quem seremos, e é muito interessante porque quando nós contratamos o potencial e contratamos, eu fiz a revista X com pessoas que nunca tinham escrito na vida, queriam escrever, mas nunca tinham escrito, e eu percebi que elas podiam e realmente fizeram isso. E gostava também de contar só que o Johnson, que morreu cedo demais,
E para quem conhece a Academia do Johnson, ou o Johnson, não sei se a Inês Castro, que é mais nova, não sei se conhece, mas o Johnson era um ex-presidiário, teve 10 anos preso na cadeia, foi um menino de rua dos 9 anos até ser preso e ficar esses 10 anos na cadeia. Felizmente nunca cometeu nenhum crime de sangue, mas fez furtos e roubos e depois foi muito castigado na cadeia também, porque ele era um líder nato e usava toda a sua inteligência também para o mal até uma certa altura da vida dele. E passados anos, e passados alguns capítulos da vida dele, ele conseguiu de facto positivar todo o negativo. E eu sou cofundadora da Academia do Johnson, conheci-o num bootcamp de empreendedorismo e disse-lhe: Johnson, eu não vou parar enquanto tu não criares a tua academia. E assim fizemos, e isto foi em 2014, e ele morreu agora há 2 anos e faz muita, muita falta. Mas o Johnson, que era prodigiosamente inteligente, que não estudou, que não sabia escrever, mas falava e absorvia as coisas, apanhava tudo no ar e processava as coisas, era impressionante. O Johnson dizia sempre assim, dizia umas metáforas, ele usava e dizia assim: quando tocamos a campainha, ninguém me pergunta quem fui. As pessoas perguntam quem é, quem és, quem é. E então ele usava esta metáfora de toca a campainha, ninguém pergunta quem foste, para ele próprio. Ou seja, o que ele dizia é: o livro da minha vida tem uns capítulos que eu gosto, que eu salto e que ficam só comigo, porque eu não sou só esta pessoa, eu não sou só o que fui, eu sou quem sou e quem posso vir a ser. E, na verdade, ele foi extraordinário nessa... Não conheço ninguém, há poucos casos de pessoas que tenham positivado o negativo que era a vida dele e tudo isso. E, portanto, obrigada, Carlos, também por sublinhar. O Nuno Santos o Nuno Santos é uma pessoa que toca aqui num tema que para mim é particularmente caro e sensível e na Nova a minha cadeira é mandatória, portanto é obrigatória. Eu neste momento já não estou a dar essa cadeira, já estou só a fazer a formação de executivos e sair da Nova agora em maio, para ficar freelancer e chegar a outras geografias, porque gosto disso, mas com os nossos alunos, e que são mais de 10 mil alumni, de facto uma pessoa tem que se abster absolutamente de comparar. E tem que os ensinar e tem que se ensinar esta não comparação, porque de facto é muito, muito perversa e sobretudo é muito, faz-nos, paralisa-nos, não é? Se eu me comparar, imagina, eu adorava, sei lá, imaginei uma pessoa ser, não sei, agora não me ocorre nada, ser loira de olhos azuis, não sei, nunca pensei nisso, mas se eu for comparar com todas as miúdas, as mulheres loiras de olhos azuis, que eu acho mais bonitas, o que é que eu faço à minha vida, que sou morena, que não tenho olhos azuis e nunca vou ter. Não, agora foi uma metáfora muito, muito primária, mas de facto eu acho que tocou nisto e sobretudo também tocou numa questão que para mim é importantíssima, que tem a ver com o que é que faço com o meu tempo. E a questão da pausa é mesmo importante, Nuno, porque o padre Vasco Pinto de Magalhães, hoje o António cita o Tolentino Mendonça, eu cito o Vasco Pinto de Magalhães, e estamos aqui de certa forma também em sintonia. Ele tem um livro que se chama mesmo Só Avança Quem Descansa, e de facto é um pequeno grande livro que eu aconselho vivamente, e essa pausa, quando nós percebemos que há quem trabalhe menos e produza mais, uma pessoa tem que se encher de vontade de ser assim, não é? Nós em Portugal ainda temos muito o culto do café, chego e vou tomar café, chego e vou não sei quantos, chego, tenho que tratar da lavandaria, fazer isto e fazer aquilo, e no fundo muitas vezes nós ainda estamos no expediente pessoal, familiar, quando já devíamos estar num esquema mais produtivo, e portanto acho que foi ótimo. E finalmente o Mário Jorge Machado, também agradeço-lhe muito ter feito esta referência ao propósito, porque eu fugi um bocado, acho que o António também, só para não, eu acho que talvez para não sermos muito previsíveis, porque recomeçar de facto exige um propósito, exige razão, e aí voltamos também eu acho que a referência que nos toca a todos é sempre o Homem em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl, que aconselho vivamente quem leu a reler, acho que é um livro que se pode reler ao longo da vida, e quem nunca leu, ler, porque é um pequeno, grande livro que nos faz toda a diferença. E, de facto, quem como ele sobreviveu a não 1, nem 2, nem 3, mas 4 campos de concentração, Auschwitz e outros, só conseguiu, e percebeu isso, conseguiu através do propósito, do sentido. Este homem em busca de um sentido é o sentido. No caso dele, era voltar a reencontrar a mulher dele, o amor da vida dele,
estava grávida e conhecer o filho, coisa que nunca aconteceu. Mas, na verdade, foi isso que o levou e que fez com que depois de Auschwitz ele tivesse uma vida ainda extraordinária e tivesse inaugurado esta corrente da psicologia, que é a logoterapia, e é extraordinário. Portanto, obrigada, Mário Jorge, porque faltava, de facto, esse tom do propósito. E passo ao Jaime. Sim, António. Boa, eu passo já ao António. Obrigado. Então rapidamente, comentar também e agradecer os comentários. Enfim, complementar talvez um bocadinho aquilo que a Laurinda também já disse, relativamente ao primeiro do José Roquete. Infelizmente assim é. Vivemos num mundo hoje mais bastante egocêntrico e onde o coletivo, a cidadania, o respeito pelos outros tem menos lugar, ou pelo menos não tem o lugar que nós gostaríamos que tivesse. Aqueles que acreditam que esse é o lugar que deve existir e que devemos perceber que pertencemos uns aos outros, e que só nesta união e nesta inclusão de todas as pessoas, como aliás o Papa se exprimiu numa expressão curiosa, todos, é que de facto o mundo pode ser aquele que nós ambicionamos para todos, porque caso contrário continuaremos sempre nesta e mais alegria, mas menos felicidade, e portanto serão momentos e não aquilo que é a base e o suporte que nos permite lutar e continuar a acreditar que estes recomeços são mais que uma reinvenção apenas, mas são de facto processos de construção do futuro que nós ambicionamos para nós e para os outros. Carlos Brito, claro, o que fazemos hoje, aliás, ao longo destes, não sei se são 1000 dias, Jaime, que o knowledge sharing existe, muitas expressões e muitas reflexões sobre o que fazemos hoje é aquilo que nos caracteriza para o futuro. O mundo é o nosso juiz, por mais que nós possamos achar que somos de uma maneira ou somos de outra, ou que nos comparamos a A ou a B, na verdade o mundo é o que nos julga, é o nosso juízo, o que está lá fora, e utilizando uma expressão de Santo Agostinho, quando fazemos bem hoje, à frente há sempre um presente. Ele tem esta expressão e portanto é bom e dá-nos esperança, acreditar que se fazemos hoje o bem, por mais que às vezes seja mais difícil fazer o bem, pensar bem, agir bem, à frente há sempre um presente, como diz Santo Agostinho. Sobre a questão do Nuno Santos, a reflexão do tempo é algo que eu faço muitas vezes. Aliás, é a reflexão de que tenho ou não tenho perdido tempo, é algo que eu muitas vezes tento, inclusivamente, pedir aos outros que o façam. E nós, como dizia, em Portugal, será assim também noutros países, provavelmente, mas pelo menos em Portugal, que é aquele que a gente conhece melhor, perdemos muito tempo. E perdemos muito tempo nas pausas, perdemos muito tempo nos horários. Ao chegar tarde, estamos a fazer perder tempo aos outros todos. E provavelmente, talvez também por isso, obviamente que a produtividade que Portugal tem versus outros países não tem só a ver com este tema, mas tem a ver também com a formação e com a própria composição daquilo que é o nosso tecido empresarial e, portanto, e que leva a que haja menos tecnologia e muitos serviços, o que leva também à produtividade baixar em termos médios relativamente a outros países. Mas a reflexão sobre o tenho ou não tenho perdido tempo é algo que todos nós devíamos fazer também aqui várias vezes ao dia, ou seja, o tempo é um dado, ou seja, todos nós temos as mesmas horas, os mesmos dias, e portanto como é que eu utilizo o meu tempo? E é uma reflexão que deveria ser quase uma formação universitária ou de escola, porque não sei se há ou não há esta cadeira nas escolas, na secundária, mas hoje então as pessoas perdem imenso tempo, estão com as redes sociais e com aquilo que nos entra permanentemente pelo telemóvel dentro, quer as crianças, os jovens, depois mais tarde os adultos, perde-se de facto imenso tempo e é uma reflexão que todos nós devemos fazer, cada um de nós, sobre se tenho ou não tenho perdido tempo.
Sobre o Mário Machado e o propósito, como diz a Laurinda, sem dúvida, eu acho que o nosso propósito é sempre o nosso. As empresas, e nós temos o nosso propósito na firma, hoje as empresas passaram a ter um propósito, ou seja, a razão de existirmos, é assim que eu vejo o propósito, cada um de nós, porque é que a PwC existe, porque é que a SONAI existe, porque é que as empresas têxteis que o Mário representa em associação existem, cada uma delas, como é que querem ficar reconhecidas, não conhecidas, mas mais reconhecidas, para que é que existimos. E isso leva-me sempre ao propósito individual, porque uma marca ou uma firma é a junção de todos nós, ou seja, e portanto a PwC, no caso que é a empresa que eu represento, só será forte e terá este propósito se cada um de nós individualmente também o formos, ou seja, a marca é feita por pedaços de pessoas que têm que trabalhar também com este propósito, porque se esta base não existir, é impossível que de cima a cultura só do Tony at the top, que é relevante, mas que é menor que o tolo, aliás, como dizia Maquiavel nos discursos do Lívio, ele tinha esta expressão, portanto, que apesar do príncipe ser importante, a multidão é mais forte que o príncipe, e portanto nós temos que conseguir perceber que o propósito individual de cada um dos que trabalha numa firma ou numa empresa segue esta cultura de forma a que a soma de todos eles vá ao encontro daquilo que é a vida, o que nós queremos fazer com a vida que nos foi dada. E agora leva uma expressão, a Laurinda falou no Viktor Frankl, outro livro maravilhoso de uma sobrevivente ao Holocausto, que aliás é hoje a psicóloga, uma das psicólogas do exército norte-americano, Edith Eger, num livro maravilhoso chamado A Bailarina de Auschwitz. Ela fala precisamente sobre, em vez de se interrogar porque é que sobreviveu, é melhor interrogar-se o que fazer com a vida que lhe foi dada. E, portanto, eu deixava isto em tom de desafio também para aproveitamento do nosso tempo, que é o que fazer cada um de nós com a vida que nos foi dada. Muito bem, vamos só mais um segundo round, pronto, para aproveitar também esta oportunidade. Não é todos os dias que temos uma sessão sobre o recomeço. Ana Paula Reis, quer fazer também algum comentário, alguma questão? Olá, Jaime. Boa tarde a todos. Quero fazer um comentário no sentido que acho que esta é uma das sessões provavelmente mais profundas nas quais já participei, e penso que já participei em algumas e que tem sido para mim muito convidativa à própria reflexão, não é? E eu gostaria um bocadinho só de partilhar a reflexão em 4 eixos muito rápidos, porque percebo e vejo este recomeço como um ato de humanidade e um ato completo, e que eu retiro e deixo aqui em 4 vertentes. Parece-me que é um ato de fé, é um ato de fé, é um ato de energia, é um ato de sintonia e de confiança. De fé no sentido que sem recomeços, o recomeço implica a própria reflexão e a consciência desse momento, é um ato de iluminação daquilo que está à frente. Vejo como um ato de energia, porque, aliás, esta sessão, um bocadinho para mim, passou-me essa sensação, não é? Que nos ajuda e que nos impulsiona e que nos leva a movimentar. A questão da sintonia tem muito a ver com a nossa relação com os outros, porque um recomeço sozinho seria um ato de perdição, e sobretudo no momento em que estamos, em que eu acho que esta questão da sintonia, da forma como nos relacionamos com os outros, é absolutamente fundamental, vejo dessa forma. E de facto é um ato de confiança, porque é um momento, apesar de tudo, que nos diz que apesar de tudo aquilo que nós temos para enfrentar no tempo que nos resta e que nos sobra, e das dificuldades, ou às vezes de um horizonte mais sombrio, e eu acho que nós não estamos, é difícil que algum de nós esteja com uma visão de futuro muito positiva, e porque pelo menos não é a minha, infelizmente gostaria de a ter, mas esta energia talvez vá buscar aí, é que apesar de tudo isso e desta vulnerabilidade a que todos estamos sujeitos, vale a pena continuar, e portanto obrigada por isso. E basicamente é isto, de facto tem sido para mim, tenho aproveitado para refletir sobre aquilo e ouvir, e eu acho que também
tomar algumas ações, porque uma reflexão, para mim, sem ações é limitativa e, portanto, acho que tirei aqui algumas ações que Sim, senhor. vou implementar. Vamos Obrigada. tentar arranjar aqui mais 2 ou 3 comentários antes de passar aos oradores para encerrarem. Judite, que é uma pessoa também muito ligada aos temas da comunicação, penso que está em Aveiro, que é a nossa belíssima cidade dos canais. Um breve comentário ou alguma questão, Judite, por favor? Olá a todos, obrigada Jaime. É de facto extraordinário. Eu tenho estado aqui a refletir. Na verdade, quando tive a oportunidade de ingressar nesta sessão, pensei: caramba, eu não estou a recomeçar nada. Eu tive férias e vou continuar a minha rotina. E agora este momento permitiu-me parar um bocadinho e refletir convosco. E obrigada por isso, porque de facto eu estava aqui a refletir. Tudo o que eu ouvi até agora faz todo sentido. Estou muito alinhada com as vossas reflexões, mas na verdade recomeço, tem o pressuposto que eu já comecei, não é? Há aqui alguma coisa que já está feita, eu não posso zerar, eu não posso fazer tábua rasa a partir de agora. E há neste exercício que eu tenho estado a fazer agora aqui convosco, este recomeço leva-me sempre para o propósito. O Mário e o João trouxe este conceito, vocês todos também já partilham, e eu não posso recomeçar sem saber recomeçar para quê? Com que sentido? E, na verdade, na minha função da docência e do trabalho com as empresas, eu encontro tantas pessoas que não têm um propósito, não sabem qual é o propósito, estão a fazer o que fazem, para quê, porquê, qual é o sentido daquilo que fazem. Isto, de facto, é preocupante. O meu desafio, se eu tiver que pensar, o teu recomeço vai ser o quê? Bom, se calhar é manter aquele conceito do José Tolentino de Mendonça, manter a janela aberta. Às vezes basta só olhar para a tua janela que tens a obrigação de manter aberta, como dizia a Laurinda, que eu gostei imenso daquele conceito de comparação. Inspira-te, eu digo isso sempre aos meus alunos: olha para alguém que tu admires ou que tu achas que é uma referência, que até tenhas aqui aquele sentimento um bocadinho menos positivo, que é a inveja. E inspira-te nisso, inspira-te, descobre quais são os teus talentos, mas tens que descobrir quais são. E provavelmente eles já lá estão, é só mesmo redescobri-los. Continuo aqui a refletir, não tenho pergunta para ninguém, vou continuar aqui na minha meditação ouvindo-vos, mas gosto muito desta ideia de alimentarmos, de construir por cima, de escrever por cima daquilo que eu já sou, porque eu não posso esquecer aquilo que é o meu percurso até agora. Mas temos sempre a possibilidade de mudar de janela, mantendo sempre, mas Muito bem, Judite. Perfeito. Penso que o António Lobo Guerra também gostava de fazer uma pequena intervenção, agradecia que fosse breve. António, por favor. Vou ser brevíssimo. Para além de dar os parabéns a todos os que intervieram, porque foi fantástico. E eu recentemente, como tu sabes, já há menos de 3 meses, tive um recomeço na minha vida profissional. Sim. Não é? E voltei a um setor em que não estava já há quase 10 anos. Só dar uma nota em relação ao que disse a Laurinda, que falou do caso do Johnson. Eu acho que houve outra pessoa que fez um recomeço extraordinário e que nos deu um exemplo a todos, que foi o caso do Nelson Mandela, e que também passou pela cadeia e foi capaz de se inventar e reinventar, e dar-nos a todos esse exemplo de que é possível recomeçar sem ser em competição, mas sim a fazer comunidade. Era basicamente isto. Temos aqui connosco o prazer também de ter aqui a Isabel Furtado, que todos conhecem, não sou muito ligado ao setor empresarial e também a outras áreas. Isabel, é um gosto tê-lo connosco. Não sei se ouviu, Isabel. Isto, às vezes, as comunicações também não recomeçam da forma que nós queremos. Muito bem. Isabel Furtado, não sei se nos está a ouvir. Conseguem-me ouvir? Conseguimos ouvir. Não estamos a ver, mas estamos a ouvir. Pois, tem que ser uma coisa de cada vez. Muito bem. Eu peço imensa desculpa, mas eu, entretanto, estou com o telemóvel e isto não é das melhores coisas. Antes de mais nada, obrigadíssima, Laurinda, obrigadíssima, António, porque realmente foi um fim de tarde inspirador. Saímos de trabalhar às 6 da tarde e não há nada como ter estas duas pessoas a fazer-nos
uma reflexão sobre o recomeço. E realmente o recomeço é o que já aqui muita gente disse, é fundamental para tudo, até para melhorarmos como pessoas. Ahm, eu, semelhante à Laurinda, tenho muita ligação aos jesuítas e lembro-me sempre de uma frase de um grande amigo comum que dizia que o pecador, o santo era o pecador que não desiste. É aquele que recomeça todos os dias, que tenta que ser melhor e que todos os dias tem na sua forma de ver e na sua forma de estar alcançar um bem melhor. Gostei muito, Laurinda, muito da noção de comparação versus referência. Fundamental que os jovens saibam mesmo o que é uma referência e o que é uma comparação e a estupidez que muitas vezes fazemos sem querer em comparação, diminuindo as pessoas. Muito obrigada. António, propósito, é isso mesmo, para que é que nós estamos aqui? Para que é que nós estamos, para que é que nós servimos? Mas também gostava aqui de deixar a ideia de que com a humildade que devemos ter, olharmos para dentro com uma humildade muito assertiva e vermos, porque nós todos temos talentos, mas o importante é como é que podemos pôr esses talentos ao serviço dos outros. E é uma obrigação que nós todos temos. E é uma lição, ao contrário do que as pessoas acham de vaidade, não, é uma lição de grande humildade. Não me vou alargar, quero dar mesmo os parabéns aos dois. Gostei muito deste fim de tarde. Obrigada, Laurinda, obrigada, António. Muito Obrigada. bem. Passamos ao Fernando Oliveira, que também está aqui connosco e pertence ao grupo, também gostava de fazer uma breve intervenção. Fernando, agradecia que fosse mesmo breve, está bem, por favor. Muito bem. Muito bem. Primeiro, como é óbvio, também partilhar este reconhecimento de grande qualidade desta discussão e só para contribuir aqui com um dado, que é o papel da motivação, que qualquer recomeço é uma continuidade de um começo. Normalmente eu associo o recomeço quando começo a escrever uma carta e vejo que a carta poderia ser melhorada, deito fora as linhas que escrevi e recomeço-me de novo para tentar que ela seja melhor. E, portanto, toda a parte de motivação é muito importante e eu gostava de reconhecer que esta iniciativa, como muitas outras de partilha que o Jaime tem tido connosco, de facto é muito motivadora para qualquer iniciativa de melhoria que qualquer pessoa queira fazer em qualquer tarefa. E muito obrigado a todos. Muito bem. Sim, senhor. Muito obrigado, Fernando. O Carlos Sousa, que está aqui connosco, também é um homem da comunicação e já foi jornalista, também pôs aqui uma questão no chat, mas, Carlos, pode colocar diretamente, acho que é melhor. Faz favor. Não sei se está a ouvir, Carlos. Estou. Obrigado. Telegraficamente, é estimulante, é desafiador este tema do recomeço. Há uma dimensão, de qualquer forma, que não foi aqui abordada e que eu acho que enriquecia o debate, que é o recomeço não previsto, não programado, o recomeço forçado. Eu vivi uma situação desafiadora, superlativa na minha vida, que foi quando tive de me tornar cuidador de um familiar. Fiquei com a vida em suspenso e portanto, tive de recomeçar tudo. E quando digo recomeçar tudo, foi recomeçar do zero praticamente tudo, porque tive de aprender a cuidar de uma pessoa em declínio cognitivo que terminou os seus dias já completamente num processo demencial total. E, portanto, a minha vida acompanhou durante 16 anos a vida dessa pessoa. E essa dimensão do recomeço é uma dimensão total, holística, que nos preenche completamente os dias, os anos, as semanas. A Laurinda Alves, que é uma pessoa de uma humanidade plena, total, tem dedicado muito do seu tempo, da sua reflexão a este tipo de temas, com certeza que pode acrescentar aqui umas pistas que acrescenta valor a este debate que aqui temos feito. Eu agradecia-lhe que pudesse pronunciar-se. Muito bem. Obrigado. Penso que não há mais ninguém que queira também colocar alguma questão. Nós também estamos a chegar às 7h20, portanto, costumamos terminar normalmente máximo às 7h30. Eu desta vez pedia, se calhar... Muito bem. Eu desta vez pedia, se calhar, ao António para começar e terminarmos com a Laurinda, está bem? António.
António, não sei se ouviu. Ouvi, estava era sem som, peço desculpa. Da minha parte é muito rápido, para além de agradecer os comentários, mas enfim, vi-os mais como comentários do que propriamente, mais do que isso, tirando agora esta questão do Carlos Torres sobre o recomeço não voluntário, que eu acho que é um excelente tema, de facto. Que nos deve também fazer, é recomeço também, portanto, mas que nos leva a adversidades não esperadas, esta menos, mas que implica um recomeço e uma forma de continuar a abraçar estas adversidades. E avançar em novos mundos, nestes desafios que a vida nos vai trazendo. Mas enfim, acho que foram mais comentários. Concordo inteiramente com aquilo que a Isabel Furtado disse sobre a questão da humildade de aprendermos. Aliás, esse é um tema que eu passei de leve sobre ele, que é nós percebermos melhor aquilo que é a nossa intimidade. Os ingleses têm uma expressão how do you know what you don't know. De facto, nós não sabemos muito, quer do mundo, quer mesmo de nós. O Camões tinha outra expressão curiosa, que só amamos o que conhecemos, e portanto nós não conhecemos muita coisa e, portanto, precisamos de conhecer mais, precisamos de ler, de interiorizar, de poder fazer algum tipo de reflexão. E o propósito volta a ser o tema que também se abordou aqui. Mark Twain, penso que ele tem uma expressão que diz que ele tem uma expressão que em determinada altura diz: eu sou velho, ao longo da minha vida preocupei-me com imensa coisa que na verdade não tinha razão para me ter preocupado com ela. E portanto é esta questão de que nós levamos muitas tralhas às vezes para a nossa vida, perdemos tempo, e aquilo que era de facto aquilo que nós nos deveríamos pensar e recomeçar, pequenos recomeços. Alguém referiu isso também há bocadinho, que os recomeços não têm que ser longos, nem têm que ser às vezes tanto substanciais, podem ser pequenos, que se vão fazendo ao longo da vida. E portanto eu acho que tudo parte de uma reflexão, não sendo voluntário, mas aí é imediato, tem mesmo que se abraçar esse desafio. Mas também há outros que são mais voluntários e partem de nós nesta reflexão e nesta fé de poder fazer mais para aquilo, dar origem a uma nova história daquilo que é a nossa vida. Muito bem. Laurinda, para terminarmos. Bem, eu queria dizer a todas as pessoas que estiveram presentes que o privilégio foi meu ter sido desafiada pelo Jaime, porque nas partilhas, nos comentários, o que o António disse acrescentaram todos tanto valor que, de facto, só agora, quando desligar, eu tomei imensas notas, e quando desligar há aqui coisas que vão ficar aqui no meu top 10, de coisas para repensar também e recomeçar. E se calhar, começando aqui pelo fim, o Carlos Sousa falou da sua experiência de 16 anos como cuidador. Eu vou com 12 anos de cuidadora. Os meus pais vieram morar comigo há 12 anos, o meu pai morreu há 8, a minha mãe continuou comigo, e vamos quase no 13º ano, e portanto sei perfeitamente o que o Carlos diz. A felicidade é que a minha mãe é dona do seu juízo, e portanto isso faz diferença, mas tem um cúmulo de doenças e tem muito sofrimento diário, e testemunhar isso é realmente muito difícil, e sobretudo é muito difícil recomeçar todos os dias, tentando fazer os dias criativos melhores, minimizar os sofrimentos, quando sabemos que não há muita coisa a fazer. E eu sou voluntária em cuidados paliativos, fiz voluntariado de cabeceira 3 anos seguidos, e sou de facto uma pessoa de certa forma treinada, porque há um treino para isso, mas mesmo assim há muitas vezes o plano inclinado do burnout do cuidador, e é nesse burnout do cuidador que uma pessoa tem que ter muito cuidado também com quem cuida, porque senão às tantas estamos incapazes de recomeçar. E aqui às vezes o recomeço é hora a hora, e quando alguém ao nosso lado e que está ao nosso cuidado tem de facto este sofrimento, o dia mede-se literalmente por horas. A esta hora a mãe está bem, a esta hora não está nada bem, e depois já está bem outra vez, e às vezes não está bem logo a seguir, e portanto esse recomeço forçado que vem com o ser cuidador também pode vir com uma viuvez, com uma perda, com uma morte, com uma doença própria, com acidentes. Eu conheço uma pessoa que foi ao supermercado um sábado de manhã, há uns anos, foi com a mãe, com os 3 filhos e o marido, e morreram todos, e menos ela. Portanto, ela teve que recomeçar e continua viva a partir da morte de 3 filhos, o marido e não me lembro se era a sogra, se era a mãe, mas acho que era a mãe dela.
não há capacidade, parece que humanamente não há capacidade de fazer um luto por cada uma destas pessoas e todas ao mesmo tempo. E aquilo que sempre me impressionou nesta mulher, que se chama Paula, há aqui duas Paulas pelo menos, é uma verticalidade e uma capacidade de recomeçar que é sobre-humana e é muito, muito impressionante. Portanto, percebo o que é o recomeço forçado e agradeço esta nota que pôs aqui. E depois também Isabel Furtado, já que vou fazendo ao contrário, de facto esta questão nós não podemos reduzir ninguém à expressão mínima e a comparação reduz-nos e faz-nos reduzir outros à expressão mínima e, portanto, agradeço também o sublinhado. O António Guerra falou do Nelson Mandela e, de facto, não só tem que pensar que o Nelson Mandela teve 27 anos preso e os 27 anos serviram-lhe para acrescentar, ou seja, o pensamento dele. O Nelson Mandela não estava, como dizia, ouvi uma vez dizer, não estava 27 anos a perguntar o que é o almoço, o que é o jantar, não é? Teve 27 anos a tentar sobreviver, superar uma situação daquelas e a ter uma visão para o seu país. E depois isso, quando saiu, nós percebemos o que é que foram 27 anos e é muito, muito impressionante alguém ser capaz de fazer isto e sair de lá não só intacto do ponto de vista da capacidade, como ter conseguido dar a volta, porque se fossem 27 dias já seria difícil, 27 meses também, mas 27 anos é incrível. E a Judite disse uma coisa muito interessante que é que realmente uma pessoa recomeça, mas a partir de qualquer coisa que já está, ou seja, ninguém recomeça verdadeiramente da folha em branco, ou se calhar nem sempre. E este para quê, acho que deve ser a grande questão da nossa vida. Eu acho que eu tenho 3 questões na minha vida que me acompanham, que é o como das coisas, com que recursos, como é que eu chego lá. Outra palavra que me acompanha muito é o sim por princípio constante, porque também há muitas pessoas que têm o não como princípio constante, e portanto o sim como, mas o para quê é esse sentido, e há uma frase também que quando a Judite estava a falar, que me lembrei, que é uma frase bíblica, mas que é para mim muito bonita, faz muito eco, que é qualquer coisa como é que pode ser, como é que podemos fazer novo alguém que já não é novo, ou como é que podemos ser novos quando já somos velhos, e depois dos 60 anos já não nos sentimos propriamente novos. E esta renovação é a beleza da vida, a beleza da existência também. E pronto, andando para trás, a Paula falou nesta peça em 4 atos, ela falou de 4 atos, não é? Mas já há muitos mais atos nestas questões, e gostava também de sugerir ao Jaime, e a sugerir aqui neste grupo, a professora Maria João Valente Rosa, que é demógrafa, é uma grande referência em termos de demografia, em termos de longevidade, e ela fala muito da idade prospectiva. E a idade prospectiva, há um quadro em que nós percebemos, em média, se não tivermos uma doença, nem uma morte súbita, nem um acidente, quantos anos é que ainda podemos viver. E é muito interessante, porque a mim, por exemplo, eu tenho cerca de 25 ou 26 anos, eu já não me lembro, ou 26 ou 27, mas há um horizonte temporal, e se eu realmente, eu que já tenho 63, se pensar que eu tenho 27, tenho que os aproveitar bem, tenho que tentar fazer melhor, tenho que tentar pôr um sentido ainda mais urgente na vida. E, portanto, esta questão da idade prospectiva é muito, muito interessante, muito disruptiva, e eu aconselhava ao Jaime a desafiá-la para uma reflexão. Ela é uma mulher interessantíssima e, portanto, e agradeço muito o contributo de todos, porque eu fiquei riquíssima. Tenho aqui, já não é umas notas, é quase um livrinho de notas, com tudo aquilo que disseram e que me interessou, e agradeço muito ao Jaime, ao António e a cada uma das pessoas presentes. Linda, muito obrigado, António, muito obrigado a todos e um bom recomeço a todos, está bem? Okay. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. Bom recomeço para todos. Obrigado. Obrigado, Francisco, e Inês também, ok? Muito obrigado. Deus.